Olá, meu nome é Rafael Gomes de Melo Delia, sou aluno do quarto ano da Medicina da USP e eu tô aqui, além disso, eu sou membro do projeto Kids Save Lives Brasil e eu tô aqui com o professor associado da Cardiologia da FMUSP, o professor doutor Antônio Mansur, que vai responder algumas perguntas para a gente. Tudo bom, professor? Tudo bom, Rafael? Professor, primeiramente, o que é o infarto agudo do miocárdio e como podemos preveni-lo? Então, o infarto, ele é uma obstrução do fluxo de sangue em uma artéria coronária, por causa da formação de um trombo, um coágulo, né, dentro dessa artéria. E com isso, as células dessa região do coração, do qual a coronária é responsável pela irrigação de sangue, elas morrem pela falta de oxigênio, por falta do sangue que leva o oxigênio. E aí, então, essa pessoa tem um infarto do miocárdio nessa região. E dependendo da extensão do infarto, ela pode ter um quadro de insuficiência cardíaca. Se a extensão for maior, pode levar a um choque cardiogênico ou até mesmo a morte súbita por uma arritmia. Como que nós fazemos para prevenir um infarto do miocárdio? A gente tem que fazer o controle dos principais fatores de risco para a doença coronária, para a doença aterosclerótica. Primeiro, ter uma alimentação saudável. Segundo, uma atividade física adequada. Caso tenha, fazer o controle da hipertensão arterial, do diabetes, do colesterol no sangue e também, se fuma, parar de fumar. Então, como que deve ser feito o controle da hipertensão? Então, a hipertensão arterial, a gente diz quando os indivíduos têm níveis aumentados de pressão arterial sistólica, ou a máxima, acima de 140 milímetros de mercúrio. Ou tem a pressão diastólica, ou a mínima, acima de 90 milímetros de mercúrio. Quer dizer, a pressão for maior, 14 por 9 ou 140 por 90. Então, se o indivíduo tem níveis acima desses, ele deve controlar essa pressão arterial através de condutas não farmacológicas, tipo redução da ingestão de sal, ou mesmo, quando isso não for suficiente, fazer uso de medicações antihipertensivas para reduzir essa pressão arterial e trazê-la o mais próximo dos níveis considerados ótimos, que corresponde a 120 milímetros de mercúrio para a pressão máxima e de 80 milímetros de mercúrio para a pressão mínima. Certo. E quanto ao controle do diabetes, como que deve ser feito? O diabetes é o aumento dos níveis de glicose no sangue acima de 126 miligramas por decilitro. Então, como que a gente faz o diagnóstico do indivíduo com diabetes? É quando ele tem esses níveis de glicose no sangue em jejum, quer dizer, ele ficou de 8 a 12 horas em jejum e colheu o sangue. E o valor deu acima de 126 miligramas por decilitro. Se ele tem os níveis entre 100 ou 125 miligramas por decilitro, ele é considerado pré-diabético. E os níveis normais, os níveis mais adequados, são os níveis de glicemia abaixo
de 100 miligramas por decilitro. Outra variável que a gente usa, outro exame de sangue que a gente usa para fazer o diagnóstico de diabetes é a dosagem da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é normal quando ele tem valores iguais ou menores de 5,6% no sangue. E ele vai ser considerado diabético quando esses níveis forem superiores, iguais ou superiores a 6,5%. Os valores entre 5,7% e 6,4%, a gente considera os indivíduos pré-diabéticos. Certo. E o controle do colesterol também, como que funcionaria? Então, o controle do colesterol também é muito importante, porque o colesterol, os níveis elevados de colesterol, estão associados com maior doença aterosclerótica. E tendo mais processo aterosclerótico, vai ter também maior incidência de angina, de infarto, quer dizer, de doença coronária. Nós consideramos, atualmente, os valores de colesterol total abaixo de 200 miligramas por decilitro como normais. Acima desses valores, os indivíduos são principalmente acima de 240 milímetros de mercúrio, acima de 240 miligramas por decilitro são considerados altos. Outra variável também importante é em relação ao colesterol bom e ao colesterol ruim. O colesterol ruim é o LDL colesterol. E os níveis considerados normais, mais adequados, são os níveis de LDL colesterol abaixo de 100 miligramas por decilitro. Enquanto que o HDL colesterol, que é o colesterol bom, o ideal é que os níveis dele, de HDL colesterol, estejam acima de 60 miligramas por decilitro. Acima desses valores, tanto de colesterol total e de LDL colesterol, se tiverem acima dos valores considerados normais, esse indivíduo deve fazer controle através de uma alimentação adequada e, quando isso for insuficiente, ele deve fazer uso de algumas medicações. A mais frequentemente utilizada são as estatinas. Certo. E, professor, e quanto aos pacientes que fumam, e quanto ao tabagismo, como que deve ser lidado? Então, o tabagismo é um fator de risco também muito importante para a doença coronária e também associado com uma incidência muito aumentada de doença, de infarto agudo do miocárdio, além de levar também a problemas pulmonares. E um deles, que está muito aumentado nesses indivíduos que fumam, que é o câncer de pulmão. Então, esses indivíduos que fumam, eles devem parar de fumar. Eles não devem fumar jamais. Certo. E o senhor mencionou a prática de atividades físicas para prevenir. Como que deve ser realizada essa atividade física? Então, a atividade física ela é muito importante. Por quê? Porque ela reduz em muito a incidência de infarto agudo do miocárdio. E a atividade física, ela deve ser uma atividade física aeróbica, ela deve ser regular,
a pessoa deve fazer frequentemente a atividade física, vários dias por semana. E se o indivíduo tem algum problema no coração, essa atividade física deve ser supervisionada. E qual que é a frequência por semana que o indivíduo deve fazer? Em torno de 3, 4 ou 5 sessões por semana. E essas sessões devem durar de 30 a 40 minutos. E o indivíduo deve iniciar uma atividade física de uma forma gradativa. A intensidade também deve ser gradativa. Então, deve começar devagar, ele pode começar, por exemplo, fazendo caminhadas e depois com 30 minutos de duração, e depois ele pode aumentando o tempo e pode aumentando a intensidade da caminhada, começar a fazer corridas leves, e assim ele vai aumentando de uma forma moderada, mas gradual. Não pode querer fazer tudo no mesmo dia e no primeiro dia querer também fazer de tudo. Deve ser uma forma gradual e tanto em intensidade como em frequência e em duração. Entendi. Meu nome é Rafael Gomes de Melo Delia e acho que acabaram as perguntas, professor. Queria agradecer em nome do projeto Kids Save Lives Brasil pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rafael.